Voltamos com o nosso Tome Ciência, discutindo hoje a água nossa de cada dia, com a participação aqui, já agradeço a vocês, né? O Luiz Edmundo Costa Leite, subsecretário estadual de Ciência e Tecnologia aqui do Rio de Janeiro, o Paulo Canedo, coordenador do Laboratório de Hidrologia lá da COP da UFRJ, a Romilda Lemos, professora de Gestão Ambiental na FAETEC, e o Humberto Albuquerque, da CPRM, também presidente da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. Bem, antes mesmo de começar o debate, eu quero chamar a sua atenção, porque um programa de televisão a gente não consegue abordar tudo. Então, por isso, nós pedimos para os nossos convidados indicações pela internet ou mesmo por algum livro mais simples e acessível, e vocês vão poder encontrar essas indicações dos nossos convidados lá no site www.tomeciencia.com.br. Tem um setorzinho lá, Saber Mais, e todo e qualquer programa nosso você pode encontrar lá um caminho para pesquisar, saber mais, porque esse é o princípio dos pesquisadores e da própria ciência. Bem, para retomar esse último bloco, que é mais, né, propositivo, mas antes eu não consigo tirar da cabeça a curiosidade jornalística que me foi pensada até por uma coisa que eu vi do Canedo num artigo. Um franguinho de padaria, né, tem 300 litros de água atrás. Como é que são essas coisas? A gente usa tanta água assim para fazer um mero frango? Como é que são esses cálculos de vocês? A gente podia imaginar que o frango nascesse naquela máquina, né? Mas não é. Ele não nasce ali. Todo o processo de criação do frango, depois do processamento do frango para ir para a padaria, etc., etc., esse percurso todo consome 300 litros. Quer dizer, ao se comprar um frango, estamos trazendo um frango para casa e uma grande caixa d'água de 300 litros. Para que a dona de casa sinta-se melhor, né? Quando põe aquele prato de arroz no jantar, todo mundo vai à mesa, aquele prato de arroz tem por detrás 1.500 litros d'água. Então, que não foi o da panela, foi toda a produção da escala. Da panela são talvez uns 2 litros, enfim, um pouquinho. De modo que a nossa vida é um gastar de águas ininterrupto. E por isso é que a água é importante. Tá. Alguém mais tem curiosidade assim, sobre a água? Não, deixa eu comecei a falar no assunto, que quando eu falei a questão de gestão, é que do ponto de vista mais tradicional, quer dizer, nós temos sistemas de abastecimento, e no meu entendimento, né, trabalhando tantos anos nisso aí, um dos problemas básicos que a gente ainda tem é não conseguir lidar com a água como um bem que tem valor. E como tem valor, as pessoas têm que pagar por ele, apesar de cair do céu, e isso, em princípio, as pessoas acharem que se cair do céu, está resolvido. Mas eu, então, eu queria só que as pessoas refletissem o seguinte: 1.000 litros de água, hoje, custa em torno assim, de R$2, se ele é distribuído por uma empresa como a SEDAI, na sua casa, na biquinha da sua casa. Sabesp, mais ou menos a mesma coisa público, também, né? Um pouquinho menos na primeira faixa, depois um pouquinho mais. 1.000 litros de água, R$2. Quer dizer, 1.000 litros, qualquer coisa ser R$2, você vê que realmente é muito barato. Agora, por outro lado, a gente compra água, também potável, para beber, numa garrafinha que custa também R$2, 200 mililitros. Então, quer dizer, 1/5 de litro custa a mesma coisa que 1.000 litros. Então, a gente chega à conclusão que realmente a questão não é a água em si, tá certo? Uma visão até kantiana, mas é uma questão de tudo que está por trás da produção da água, de fazer com que ela seja adequada ao consumo humano e de chegar aonde ela é necessária. E essa questão dos 300 litros que o Canedo menciona, é lógico que a gente também não percebe porque o frango hoje em dia está barato. E se consome tanta água, quem pagou por essa água toda que o frango consumiu? Tá certo? No caso, as indústrias não têm que Pois pagar, porque as indústrias, me parece que são... Começa a tentar fazer essa gestão, já existem hoje uma boa legislação sobre recursos hídricos no Brasil, as empresas estão começando a se acostumar com a ideia que o recurso tem que ser pago, né? E já existe esse princípio da outorga, que antigamente não existia, e nós vamos ter que evoluir para isso, não tem dúvida, porque a única maneira das pessoas entenderem o valor de alguma coisa não tem saída, pelo menos na nossa sociedade atual, é pagando. E hoje em dia a gente praticamente não paga, a não ser quando a gente vai comprar o copinho d'água por R$1 e que acha barato. Mas não acha barata a conta d'água e a maior parte das pessoas sequer sabe quanto paga de água.
Quem mora em condomínio nem sabe quanto paga. Porque é Tem diluído, ideia, não tem relógios porque individuais. vai junto com a conta do condomínio. Embora os condomínios sempre fazem campanhas aí para minorar o consumo, porque a conta sempre é alta, a conta dá. Sim, mas é difícil que você sensibilize a pessoa, porque para ela é uma Não vê no coisa bolso tão que ela não claramente. sabe, ela não tem ideia. O síndico sabe, talvez, mas a maior parte das pessoas nem sabe. Mas isso está mudando. Hoje, por exemplo, a legislação já exige que cada habitação tenha o seu contador, como é o caso da energia elétrica e do gás. Sim, mas E é isso ainda a que tá grande fazendo maioria com das que as casas pessoas- não possui isso. A maior parte não tem. Como também tem uma grande quantidade de casas que sequer tem medidor de água. Quer dizer, em muitas áreas da cidade, e não é só aqui no Rio de Janeiro, as empresas que fornecem água, elas cobram pela chamada estimativa. Ou seja, se a pessoa gastar muito, pouco, mais ou menos, não faz diferença na conta, porque ela vai pagar a mesma coisa. E isso é muito negativo do ponto de vista da gestão. Só isso que eu queria pontuar. Bem, já é um pouco de proposição, né? Como E no você último bloco. imagina Diego Humberto, quanto esse país exporta em água. exportamos água Porque também. nós somos o grande, o grande vendedor de alimentos. Tá certo? E a produção de alimento é um volume imenso de água que você está transferindo praticamente de graça para os demais países do mundo. Ou seja, a semelhança daquele exemplo do Canedo, do franguinho com 300 e o arroz com quanto? 1.500. 1.500? Quer dizer, soja, toda... Tudo Claro, isso. tudo isso. Então, todo É esse muita volume quantidade. de alimentos que você exporta, aí o próprio frango e o laticínio, Gado, etc. Tal, gado. é um volume de água impressionante que você está exportando para o resto do mundo. Humberto, me dê licença, aqui temos uma coisa que seria talvez um bom aprendizado. O Brasil é um dos poucos países do mundo com uma enorme área. E, por acaso, a nossa área é do tipo meridional, o Brasil é ao comprido, o que faz com que o Brasil tenha climas distintos em qualquer época do ano, enfim. Então, o Brasil tem terra fértil, enorme área e água em todo o território nacional, exceto no semiárido. Isso põe o Brasil numa vantagem comparativa com os outros países e coloca ele numa posição absolutamente ímpar como produtor de grãos e aqui alimento, grãos e proteínas animais, vegetal, para o mundo inteiro. E nós poderemos aproveitar essa dádiva que o Brasil tem, desde que não estraguemos a nossa água. Porque se nós estragarmos a nossa água, perdemos a grande vantagem comparativa de um território enorme, com solo fértil, insolação todo ano, etc, etc. Então, eis aqui um estímulo para bem conservar a água. Já vamos pegar essa fase mais para a final propositiva com a nossa Romilda. Como é que você vê essa questão em termos de propostas concretas? Eu queria acrescentar um debate paralelo, né? Que eu estou puxando para a qualidade de água, né? Também, né? Que o pessoal falou muito em quantidade, mas também tem a questão da qualidade associada ao produto, né? Porque para fazer um produto, por exemplo, que a água fica em contato, né? Ou faz parte integrante ali daquele produto, a qualidade de água tem que ser altíssima, né? Enquanto a operação de uma caldeira já não exige uma qualidade tão elevada. Então, também a qualidade é importante, né, para movimentar, né, todas as atividades, né. Só a questão agropecuária consome de 60% a 80% de toda o consumo da água, né, responsável, né, por E você acha, né? grandes Deixa eu consumos de aproveitar do água gancho. mesmo, né? Hoje se fala muito no aproveitamento de água de chuva. As tais cisternas que o Canedo tanto criticou aqui poderiam ser uma saída para captar água de chuva, para Eu lavar acho carro. muito essas coisas. interessante. É uma saída? Eu acho que é muito interessante. Eu sou a favor de qualquer processo de reciclagem, porque eu acho que a natureza nos fornece uma série de materiais, inclusive a água, né? E a gente desperdiça muito esses materiais, né? E o processo de reciclagem, né? Ou de aproveitamento das águas é muito importante para que a gente possa manter o uso a longo prazo, né, desse recurso, né? Bem, vamos então para rapidinho passar um a um suas conclusões finais e ponderações. Começar com o Humberto. Eu só gostaria de comentar mais um aspecto com relação à água. É exatamente numa perspectiva de futuro, essa ser a grande commodity do mundo. E quem estiver preparado, conhecendo o seu recurso, que tenha qualidade com o seu recurso, terá uma grande saída futura, porque esse será um mercado. Nós sabemos que o conflito de água hoje no mundo já existe, já está aí claro.
tá certo? E o Brasil tem tudo, junto até com os países da América Latina, de ser um dos grandes fornecedores, de ter uma grande commodity à sua disposição, para barganha no futuro. Tá. O Luiz Edmundo, vamos às suas Bom, conclusões. eu tenho que falar alguma coisa ligada à ciência, na dúvida, mas eu não vou falar de ciência exata, não. Eu acho que talvez o mais urgente seria a gente avançar na área da ciência política, que hoje também se entende como ciência, porque realmente é uma área que nem os cientistas políticos têm se interessado muito, mas que, no meu entendimento, é onde a gente poderia ter resultados mais rápidos, e definir melhor a institucionalidade da água, definir melhor a gestão das bacias do ponto de vista econômico, porque não tem saída. Nós vivemos numa sociedade onde a economia é primordial e a água ainda não é entendida dentro desse contexto, com todas as suas possibilidades e as deseconomias que gera a água quando ela fica poluída, quando fica contaminada e, portanto, impossível de ser usada. Bem, para tentar já influenciar um pouco na sua conclusão, Caneto, arredonda lá com aquele início, a gente falava num risco, né, de um estudo da ANA, de que se não houver investimento, ou seja, existe realmente riscos concretos de desabastecimento se não houver investimento, e o que é que você acha que precisa ser feito realmente para solucionar os riscos? Não, eu diria que desabastecimento nós não corremos o risco. Deixa eu corrigir um pouquinho. O que pode ocorrer é encarecer o abastecimento. E isso vai fazer com que a franja da sociedade mais pobre não tenha capacidade de compra. Ou pega e não paga, que degenera em maus serviços, etc, etc. O risco maior que eu creio que a Ana tem defendido é de não se conseguir fazer a gestão que o Luiz Edmundo fala. Assina embaixo do que ele falou, é perfeito, é isso. Mas a sardinha na frente do anzol para que isso ocorra é o que o Humberto falou. Olha, se fizermos isso bem feito, senhores, o futuro do Brasil está garantido. Não só como celeiro de alimentos, mas eu só acrescentaria ao dele a produção do combustível agrônimo, enfim, por exemplo, o álcool feito da cana. Quer dizer, Sim, que consome água, no caso. Mas eu digo, é um combustível que veio da agronomia, que também se junta à produção de vegetais de alimentos. Então, o Brasil tem tudo para ser um produtor de agroenergia, lembrei a palavra, de agroenergia e de alimentos. E essa sardinha na ponta do anzol é que deve motivar a sociedade brasileira a trabalhar na direção de que o Luiz Edmundo mencionou, de fazer uma boa gestão da água, entender qual é o valor que a economia mundial e a brasileira pode desfrutar de o Brasil proceder, fazer direito ao seu dever de casa, etc, etc. Ou seja, é do tipo, se comportar bem, brasileiro, nós temos um futuro brilhante. Se nós nos comportarmos mal, vamos ficar amargando, lamentando não ter feito o dever de casa na hora certa. Ok. Muito obrigado a presença de vocês, a sua audiência e até a próxima.